Começamos agora uma transmissão ao vivo do Palavra de Esperança. Eu sou o reverendo Marlon de Oliveira, um dos obreiros, colaboradores da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, igreja querida, pastoreada pelo meu amigo reverendo Marcos Novaes. E hoje, um dia que se reveste de um significado especial, porque hoje é o meu aniversário e hoje completamos 45 anos de vida. E neste dia tão festivo, porém nesse clima de quarentena, eu queria ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Salmo 116. Salmo 116, do versículo de 1 a 8, mas eu queria pensar principalmente o versículo 7. Então, o Salmo 116, de 1 a 8, ele assim nos diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Principalmente o versículo 7, não é? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Sossego para a alma. Eu creio, meus irmãos, eu não vou estar errando aqui, principalmente no clima que nós vivemos, e esse é o propósito, por exemplo, do projeto Palavra de Esperança, que é transmitir uma palavra de Deus em meio à crise. Uma palavra que venha trazer de fato tranquilidade a nós, porque é isso que nós não temos tido. Quer dizer, diante de todo esse processo que nós estamos passando, dessa quarentena, de toda a incerteza que advém desse clima, do medo que as pessoas estão tendo da doença, do receio que as pessoas estão tendo, das dificuldades financeiras, econômicas, sociais, do impedimento que nós temos tido seguindo as diretrizes, não é, dos governantes, mas esse impedimento de nós estarmos nos reunindo em culto como irmãos, o culto presencial, o culto verdadeiro, o culto no qual nós temos comunhão com os outros. Então, quer dizer, nesse clima todo, nós temos sido atingidos no coração e na alma. Quando o salmista ele usa essa expressão na alma, ele quer dizer em todo o nosso ser. Nosso ser muitas vezes tem sido abalado pelos problemas, né? Como diz o versículo 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Isso é uma referência a um homem crente, um homem que confiava em Deus, um homem que é Davi, um homem cercado pela misericórdia do Senhor. Mas estar cercado pela misericórdia do Senhor não significa que nós não vamos passar pelo sofrimento, pela angústia, pela tribulação e pela tristeza. Nosso coração é sensível, nosso coração é suscetível aos sofrimentos da vida.
Porém, a proposta do salmista, mesmo diante disso, é: volta minha alma ao teu sossego. Quer dizer, a alma saiu do sossego, né? Porque ela foi afligida, ela passou por um sofrimento, ela foi atribulada, mas ela agora diz, o salmista apela: volta minha alma ao teu sossego. Volta. Volte para onde não deveria ter saído. Volte para o lugar que é seu, volte para casa, volte para um lugar melhor, que é o sossego. E a ideia de sossego aqui é de paz. Volte minha alma à paz, à tranquilidade. E ele dá algumas razões aqui. Ele aponta algumas razões. A primeira delas é versículo 7, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É muito impressionante perceber como o salmista, antes de apontar para algo que Deus fez, ele primeiro apontou para aquilo que Deus é. Ele apontou para a generosidade de Deus. E é muito bonito, meus irmãos, nós termos essa sensibilidade para percebermos a generosidade de Deus na aflição, na tribulação, na tristeza, sentir essa generosidade de Deus na angústia. Eu creio, meus irmãos, e isso toma meu coração de um modo tremendo, como é importante nós aprendermos nas Escrituras essa grande experiência da vida cristã, que é ter essa intimidade com Deus, ser tomado pela presença de Deus, pela generosidade de Deus, no meio da aflição, da angústia, do sofrimento. O que eu quero dizer é que não é só na festa que nós percebemos a generosidade de Deus. É na angústia, é na tribulação, é na depressão, é no sofrimento, é durante o fogo, durante a tribulação, nós podemos perceber generosidade de Deus. E generosidade de Deus aqui é bondade, é perceber como que Deus tem sido bondoso. E, meus irmãos, se nós fôssemos contabilizar os pequenos gestos generosos de Deus para conosco, mesmo na depressão, porque o que a depressão faz? Ela cega-nos, ela faz com que a gente olhe apenas uma direção. A depressão, ela cega-nos, ela não permite que nós olhemos para todas as direções. E a palavra de Deus, no Salmo 116, versículo 7, que nós estamos lendo, a proposta é essa: olhe para os gestos generosos de Deus. Olhe para como Deus tem sido bondoso para com você. E a ideia é essa: na tribulação, na depressão, na angústia, nós olharmos para os pequenos, nós olharmos para os pequenos gestos de Deus. Na angústia, nós olharmos para esses atos generosos de Deus. Então, por exemplo, nós olharmos para a vida, por exemplo, nós olharmos para o dia, nós percebemos, por exemplo, o alimento que nós temos, a família que nós temos perto, nós percebemos, por exemplo, o cuidado de Deus com um sorriso que nós recebemos, nós percebemos o cuidado de Deus com uma palavra de carinho, com a presença de alguém querido perto. O que eu quero mostrar é que mesmo na tribulação, segundo o Salmo 116, versículo 7, nós podemos olhar para os atos generosos de Deus. O salmista continua no versículo 8, ele diz: pois livraste da morte a minha alma. E aqui o salmista ele já pega um exemplo maior. O salmista aqui ele vai olhar para o livramento de Deus, o livramento
e o cuidado que Deus tem com a nossa vida. E seria bom que todos nós olhássemos isso diariamente. Quando fôssemos dormir, nós olharmos e perceber como Deus tem sido generoso. Mais um dia Deus nos preservou com vida. Quero aqui saudar nosso irmão Gustavo, Célia, presbítero Marcelo. Deus abençoe todos vocês aí que estão online, estão aí acompanhando. Muito obrigado pela presença, pela audiência aí, estando acompanhando conosco aí. Então nós estamos no Salmo 116, versículos 7 e 8. Nós falamos dessa proposta do salmista de sossego para a alma e da alma voltar para esse sossego. Em primeiro lugar, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Segundo, pois livraste da morte a minha alma. Então eu estou dizendo que seria bom que todo dia nós olhássemos e disséssemos: Senhor, mais um dia o Senhor me livrou a minha alma. E hoje que eu completo mais um ano de vida e compartilho esse momento com vocês, é muito, muito bom perceber isso, que Deus, mais um ano, livrou a nossa alma da morte. Mais um ano, mais um dia. E todo dia nós fazemos aniversário, repare, todo dia nós completamos um ciclo. E perceber como Deus tem livrado a nossa alma da morte. E por último, ele diz: tem livrado das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. É muito importante, meus irmãos, perceber a inversão de ênfase, porque nós aqui, por exemplo, em língua portuguesa, quando nós damos um exemplo, nós damos os exemplos menores para o maior. Então, para nós falaríamos assim: Deus tem limpado as minhas lágrimas, tem me preservado de queda e até mesmo me livrado da morte. O salmista, no versículo 8, ele inverte. Ele põe um exemplo maior primeiro, pois livraste da morte a minha alma, e depois dois outros exemplos menores, de coisas menores, não é? Que Deus tem enxugado as nossas lágrimas e tem nos preservado da queda. Qual que é o propósito dentro da poesia hebraica? A poesia hebraica está nessa estrutura. É para provar, para perceber como Deus nos livra da morte, mas Deus também está presente em cada detalhe da nossa vida. Por exemplo, Deus tem me livrado da morte, mas Deus também esteve conosco e Ele está conosco quando choramos, enxugando as nossas lágrimas. Irmãos, isso é uma expressão muito rica na Escritura, porque nós imediatamente vamos lembrar de Apocalipse, daquela profecia que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele vai fazer isso não só no novo céus e nova terra, mas Ele já faz isso aqui conosco. Por isso a minha alma pode voltar ao sossego, porque Deus tem enxugado dos nossos olhos toda lágrima. Deus tem preservado-nos da queda. Deus tem nos amparado. Deus tem nos sustentado. Deus tem nos mantido de pé. Mesmo diante da pandemia, mesmo diante dessa quarentena, mesmo diante do Covid-19, mesmo diante dessa doença tão terrível, Deus tem sido generoso para conosco, Deus tem nos livrado da morte, Deus tem enxugado os nossos olhos de toda lágrima e Deus tem nos preservado os pés da queda. Por isso, meus irmãos, a nossa alma pode voltar ao seu sossego. Por isso que a nossa alma pode sossega. Sossego para a alma, é isso que o Senhor Jesus, Ele nos convida nesta noite. Sossegar a nossa alma. E como nós somos rápidos para olhar para os problemas e dificilmente nós conseguimos olhar para a generosidade de Deus, para o milagre de Deus, para a companhia de Deus, para a intimidade que Ele nos oferece. Mas que comecemos por nós, que hoje você olhe
para a bondade e generosidade de Deus. E isso traga sossego para a sua alma, como Deus tem trazido sossego para a minha alma. Muitas são as lutas, meus irmãos. Muitas são as lutas, os pecados, o sofrimento, as tribulações, as dificuldades, as provações, os erros e os acertos que eu tenho tido como pessoa. Mas Deus tem sido generoso, Deus tem sido misericordioso, Deus tem caminhado conosco. E eu quero dividir isso com vocês e fazer esse apelo para que a nossa alma volte ao seu sossego. Que Deus abençoe. Quero agradecer aí a minha mãe, Terezinha, aí pelo feliz aniversário, a Célia, que também dando aí os nossos parabéns. Muito obrigado. Presbítero Marcelo, vocês são meus queridos, que eu tenho caminhado, tenho tido um lugar especial no coração para vocês. Vamos orar e que Deus abençoe-nos nesta noite, dando-nos sossego para a nossa alma. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, pela sua generosidade. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco nos momentos de aflição, tem estado conosco nos momentos de dificuldade, de sofrimento, onde erramos, caímos, choramos, sofremos. O Senhor se faz presente. E queremos abraçar esse apelo da Escritura e queremos viver esta palavra. Sossega a nossa alma. Sossega, meu Pai. Traga sossego, traga tranquilidade para o nosso coração. Não deixe-nos sermos tomados pelo pavor, pelo desespero, pela inquietude. Não nos faça ser tomados pela depressão, pela angústia, pela dor, mas livra-nos, Senhor. E muito obrigado, porque o Salmo diz que o Senhor já tem feito isso. Se nós olharmos, ó Deus, para os detalhes da vida, o Senhor já tem feito isso. E nós somos gratos a Ti por isso. Somos gratos porque o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem nos livrado da morte e tem enxugado as nossas lágrimas e tem preservado-nos da queda. O Senhor é um Deus da providência. O Senhor é um Deus da providência que sustenta, cuida, ampara e protege o seu povo. E nós somos o teu povo. Povo do teu rebanho, povo do seu pastoreio, ovelhas que conhecem a voz de Cristo, ovelhas que obedecem à voz de Cristo e ovelhas que se sossegam no pastoreio do nosso pastor Jesus Cristo. Derrama a tua bênção agora, Senhor. Em nome de Jesus, esses irmãos que estão online, que o Senhor os abençoe e os guarde. E que o sossego do Senhor esteja nos amparando e nos abençoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Gustavo aí que entrou, muito obrigado, meu irmão. Todos vocês aí. Que Deus abençoe. Na terça-feira que vem, nós teremos outra live, Palavra de Esperança, às 9 horas, às 9 da noite. Tá bom? Deus abençoe a todos.